O tema dessa palavra é o arrebatamento da igreja. Irmãos, por que nós estamos numa série de palavras sobre o fim dos tempos, sobre o Apocalipse? Por que nós estamos ministrando sobre isso? Talvez para você pense assim, não, mas tanto faz pregar sobre a volta de Jesus ou não, eu já estou preparado e glória a Deus por isso. E é verdade, nós temos que estar vigilantes e atentos, preparados para a volta de Jesus. Mas se alguém chega para você e fala assim, alguém que é talvez uma pessoa muito rica, chega para você e fala, eu vou te dar uma casa num condomínio fechado. Aí você fala, não, beleza, que bom. Ele fala para você, vou começar a construir essa casa, daqui certo tempo você vai ter a casa aí. Você fala, tá bom, bom demais, que bom, hein? Que bom que vou ter uma casa num condomínio fechado, uma casa bonita, tudo. Aí, ok. Você encontra com essa pessoa sempre e nunca pergunta para ela onde é a casa, nem que tamanho vai ser a casa, nem qual condomínio vai ser a casa. É estranho. Parece que você não quer ir para aquela casa. Às vezes eu tenho a sensação que tem pessoas que não querem ir para o céu. Em que sentido? No sentido do arrebatamento da igreja, não estou falando da morte, mas no sentido do arrebatamento, porque morrer ninguém quer. Mas uma pessoa que ganha uma casa num condomínio fechado, ele quer ir lá visitar, ele quer saber como é que é essa casa, ele quer saber onde é. E quando nós falamos da volta de Jesus, nós falamos do céu, é muito abrangente essa palavra. Nós estamos falando também daquilo que vai acontecer depois que formos tirados dessa terra aqui. Porque a vida não tem sentido algum se nós temos a perspectiva só terrena e natural. A pessoa vai nascer, cresce, casa, morre, talvez deixe aqui um legado, alguma coisa boa, mas ele já morreu, as pessoas vão desfrutar, mas ele mesmo não vai. É totalmente sem sentido isso. Talvez o objetivo daquela pessoa foi ser rica, ter poder, ok, tudo isso aconteceu, ela morreu, ponto final, acabou. A vida é isso. Espera aí, não tem sentido. A vida tem sentido a hora que nós entendemos que Jesus, ele foi para o Pai para preparar a morada para nós. Ele disse isso. Eu estou indo para o Pai para preparar a morada para você. Eu estou preparando uma casa para você. Um lugar bonito para você viver. Então, quando nós falamos da conclusão do plano de Deus para a humanidade, nós também estamos falando da nossa morada eterna. Da condição que a igreja vai adotar quando ela for tirada dessa terra aqui. E ser tirada da terra tem a ver exatamente com o arrebatamento do qual eu vou falar nessa manhã. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Aqui o dormir é no sentido de morrer, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pastor, o que é o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja é a promessa de que Jesus vem buscar a sua noiva. É uma promessa de que parte da igreja não vai morrer. Ela vai ser tirada da terra, ela vai ser levada para o céu sem experimentar a morte. Nós acreditamos que a igreja que não vai experimentar a morte, a igreja do arrebatamento, é a igreja de agora, dessa geração. Mas é fato que até os apóstolos acreditavam nisso, há 2000 anos atrás. Porém, a diferença é que os apóstolos não cumpriu, a igreja primitiva não cumpriu os requisitos que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus. A igreja primitiva não cumpriu, mas essa geração está cumprindo todos os requisitos. A igreja está cumprindo o requisito? Não, não é a igreja, porque a igreja já existe há 2000 anos. Mas tudo que está acontecendo, as promessas de Deus para Israel especificamente, elas estão se cumprindo, elas estão mostrando que Jesus está voltando. E nós estamos vendo coisas acontecerem nos nossos dias, que colaboram para a visão de que essa, muito provavelmente, é a geração do fim. É a última geração. Tudo que nós estamos vendo acontecer hoje no mundo, inclusive essa pandemia que estão falando aí, de um novo normal, que é uma frase que eu detesto ouvir. Não sei você, o novo normal, que besteira.
Mas a verdade é que as pessoas estão pensando assim. Muita gente nunca mais vai ficar sem passar álcool. Tem pessoas viciadas em passar álcool na mão. Já percebeu isso? E outras vão viver de máscara a vida inteira, com medo, porque tem pessoas em pânico. E quando alguém chegar e falar, olha, não vai ter mais dinheiro, agora vai ter que ser um sinal. Não, eu sou o primeiro da fila, eu quero. Porque o dinheiro transmite outras doenças, porque o coronavírus, evidentemente, é uma doença muito perigosa e devastadora. Mas as pessoas serão ameaçadas ainda por outras epidemias muito mais graves, como a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. Então as pessoas serão ameaçadas e elas vão vender a própria alma para ter segurança e não pegar um vírus. Então você vê que até o coronavírus está colaborando para isso. E tantas outras coisas que estão acontecendo. Aqui está falando que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Seremos tirados da terra. O que a Bíblia está dizendo é que no dia em que Jesus voltar para a igreja, no dia do arrebatamento, porque a volta de Jesus para a igreja é uma volta invisível, a terra não vai ver, porque a Bíblia diz que ele virá nas nuvens. Vou ler o texto aqui para você. E nós vamos encontrar com Jesus nas nuvens. O encontro vai ser nos ares. Mas a Bíblia diz que nós não precederemos aqueles que dormem. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo. Os nossos irmãos que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar, receber um corpo glorificado, e imediatamente depois nós seremos arrebatados. Vamos encontrar com esses irmãos nos ares e com Jesus também. Ali começa o período de 7 anos, que a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro, no julgamento do tribunal de Cristo, para receber a recompensa. Enquanto isso, na terra, um período de grande tribulação, 7 anos. Os irmãos estão entendendo? O arrebatamento, ele vai ser um evento, o evento mais estranho que já aconteceu na terra. Porque isso jamais aconteceu, de milhões ou talvez bilhões de pessoas desaparecendo ao mesmo tempo, sem explicação. Imagina isso acontecendo numa grande metrópole, 6, 7 horas da tarde, da noite. Carros batendo, acidente de avião, helicóptero caindo, piloto desaparecendo, motorista de carro desaparecendo, um caos total. Vai ser assim o dia do arrebatamento, milhões de pessoas ao mesmo tempo, ou talvez bilhões, quem sabe, levadas para o céu. Vai ser um evento como nunca outro houve na história da humanidade. Alguém vai ter que explicar isso. Alguém vai ter que se levantar e falar o seguinte: agora existe uma nova ordem, esses caras desapareceram, eles foram abduzidos por extraterrestres, e vai ser mais ou menos essa a história que eles vão contar. Eram pessoas que não estavam preparadas, ficaram na terra, eles foram levados, nós já temos a explicação. Mais ou menos por aí. Mas na verdade é o arrebatamento da igreja. E pode estar muito próximo isso, irmãos. A gente já está vendo, como eu disse semana passada, começando o acordo de paz entre Israel e o mundo árabe. Isso já começou a acontecer, e vai se estender ainda depois o acordo final, que é o acordo que envolve a Palestina, que são os árabes que vivem no território de Israel e que querem parte daquele território ali. Existe hoje em Israel, dentro de Israel, não sei se eu falei isso na semana passada no culto da manhã, acho que eu falei à noite, um território que eles chamam de Cisjordânia, que é onde moram os palestinos, né? A faixa ali da Cisjordânia. Inclusive, quando você vai lá, alguns lugares você não pode visitar, porque tem que passar dentro da Cisjordânia, e o judeu não gosta de passar lá dentro, acaba que você não vai em alguns lugares. Como, por exemplo, se você for visitar o Poço de Jacó, que existe até hoje, ele fica nessa região da Cisjordânia, e você não vê falar que, nós vamos lá no Poço de Jacó. Ninguém vai lá, porque os judeus não gostam de entrar naquele território, assim como não gostava também de entrar no território dos samaritanos na época de Jesus. Mas Israel fala que aquele território é deles. Os palestinos falam: não, esse território é nosso. Fica essa confusão. Mas vai ter um acordo de paz que vai ficar bom para todo mundo. Esse acordo de paz quem vai fazer é o anticristo. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus,
descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o plano e a promessa de Deus para nós é o arrebatamento, é que a igreja vai ser trasladada, vai ser tirada e o corpo vai ser glorificado. Pastor, uma pessoa que morreu em Cristo, qual é a condição dela agora? E qual é a condição também de uma pessoa que morreu sem Jesus? A condição de qualquer pessoa que morreu é de que ela tenha plena consciência de tudo que aconteceu com ela no tempo que ela esteve na terra. Ela não sabe o que está acontecendo agora, mas durante o tempo que ela viveu aqui, ela sabe. Fica claro lá em Lucas capítulo 16, quando fala do rico e do Lázaro. Você vê que o rico estava no Hades, né? No inferno, mas ele conseguia lembrar dos 5 irmãos que ele tinha. Ele conseguiu lembrar do próprio Lázaro, que ele viu lá do outro lado do seio de Abraão, que não existe mais. Mas uma pessoa que morreu em Cristo, ela está descansando, consciente, ela está na presença de Deus, mas ela não está glorificada. Ela não recebeu um corpo glorificado, como a igreja vai receber no dia do arrebatamento. A Bíblia diz que primeiro vai haver uma ressurreição. Aqueles que morreram em Cristo vão ressurgir. O que é isso? É a união do espírito, alma e corpo daquela pessoa, e isso é ressurreição. Só que o corpo vai ser um corpo glorificado. Que corpo é esse? É o mesmo corpo que Jesus tem. Que corpo que Jesus tem? O corpo que Jesus tem é espiritual, não é físico. Mas ele não está preso a leis físicas. A Bíblia diz que Jesus, numa determinada reunião, quando tinha ressuscitado, estava todo mundo ali orando, a igreja começando ali, ele passou por uma porta ou por uma parede, não abriram a porta, ele entrou naquela reunião ali. E a Bíblia diz que ele comeu com os discípulos. Jesus não precisava comer, como também nós não vamos depender de comida, talvez comer por prazer. Mas Jesus comeu com os discípulos. E quando ele se apresentou, a Bíblia diz que Tomé ficou perplexo. E falou assim: Senhor meu e Deus meu. Jesus disse para ele: só porque você me viu, você creu? Bem-aventurados que nunca viram e creram. Felizes são aqueles que nunca me viram, mas creram. Eu sei que talvez você, assim como eu, já pediu para ver Jesus. Já pedi muitas vezes. E eu nunca vi. Mas bem-aventurados aqueles que nunca viram e creram. Nós continuamos crendo, mesmo sem ver, amém? Somos bem-aventurados, somos felizes. Jesus falou para ele assim: vem aqui, Tomé. Toca aqui no meu corpo, vê se um espírito tem carne e osso. Então Jesus tinha carne e osso, mas o corpo glorificado, que não se deteriora. A ressurreição é isso. As pessoas que morreram em Cristo, elas estão espiritualmente na presença de Deus, mas não ressurretas. Elas não têm um corpo glorificado, elas têm muitas limitações ainda. Porém, estão descansando na presença de Deus e totalmente conscientes. O livro de Apocalipse fala isso. Se der tempo eu vou mostrar para você. E os que morreram sem Jesus, infelizmente, essas pessoas estão no inferno, estão sendo atormentadas. Pastor, não vamos falar disso não, que eu não gosto. Eu sei que há pessoas que não gostam, né, quando se fala inferno, mas é real. A Bíblia fala. E nós precisamos falar aquilo que a Bíblia fala. Agora, é fato também que entre os estudiosos, teólogos da Bíblia, há versões diferentes a respeito do arrebatamento. Porque alguns acreditam que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Outros acreditam, no entanto, que o arrebatamento acontece no meio da tribulação e que a igreja passa pelos 3 anos e meio da tribulação. Outros dizem que acontece só no final da tribulação e que a tribulação é um tempo muito extenso da ira de Deus sobre a terra, o que não é verdade. A diferença básica entre aquilo que nós cremos e as demais visões é a forma de interpretação bíblica. Não sei quantos estavam aqui quarta-feira, mas eu falei um pouco sobre isso, e é importante eu falar aqui hoje. O método utilizado para a interpretação bíblica mais correta é a interpretação literal, amém? É quando você aplica a interpretação literal no texto. Pastor, mas existem textos na Bíblia que é alegórico. Sim, existem textos que é alegórico. Quando é que eu sei que um texto não é literal? É quando a interpretação literal dele se torna absurda. A Bíblia diz assim: se o teu olho te faz pecar, arranca e lança fora, porque é melhor você entrar
no reino de Deus, tendo um olho, do que tendo dois, ser lançado no inferno. Se você aplicar a literalidade nesse texto, as pessoas vão andar só com um olho. Não é verdade? Porque realmente nós erramos. Mas o que a Bíblia está dizendo ali, não é que você tem que literalmente arrancar o seu olho. Até porque arrancar um olho e ficar com o outro, você vai continuar pecando. E se eu arrancar os dois? Cegos também pecam. Todos pecam. Então é absurdo você pensar que arrancar um olho você vai ficar sem pecar. O que a Bíblia está falando ali é de renunciar. É melhor você renunciar ao pecado agora e entrar no céu do que você viver uma vida pecaminosa, desregrada e ir para o inferno. Está vendo que existe ali uma alegoria. Mas eu não posso aplicar essa alegoria para aquilo que é literal. Quando a Bíblia fala lá em Apocalipse 12, só estou te dando aqui, isso aqui é só uma introdução, é só para você entender como que você tem que interpretar, não só o livro de Apocalipse, mas todas as profecias bíblicas, e todo o livro bíblico. Lá em Apocalipse 12 fala da mulher, o filho varão e do dragão. Ali existem figuras de linguagem no texto. O texto é literal, ok? Mas existem algumas figuras de linguagem, existe alegoria no texto. Quando a Bíblia fala do dragão, é muito claro que o dragão é a serpente, o próprio Apocalipse interpreta isso. Quando a Bíblia fala do filho varão, alguns falam que o filho varão são crentes vencedores, mas outros falam que é Jesus. Você nunca pode aplicar esse texto como sendo dos crentes vencedores, porque a Bíblia fala que é Jesus. Apocalipse capítulo 19, fala que Jesus vai reger com vara de ferro todas as nações. E ali em Apocalipse 12 está falando o mesmo termo, então é a mesma pessoa. Salmos capítulo 2 fala a mesma coisa de Jesus, que ele vai reger com cetro de ferro. Então o filho varão é Jesus, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Se eu não sei o que aquele texto diz, eu vou pegar outros textos que falam do mesmo assunto para poder interpretar correta a palavra. E a mulher? Tem muita divergência a respeito da mulher. Uns dizem que é a igreja, outros dizem que é Israel, outros dizem que é Maria. Mas quando você vai para o texto, um exame fiel do texto vai mostrar que aquela mulher é Israel. Porque é Israel que está sendo perseguida na tribulação. Foi Israel que deu à luz ao Messias. Ele era judeu. A salvação vem dos judeus. Lá fala que essa mulher tinha 12 estrelas na sua cabeça. E o sol e a lua. É a mesma referência de Gênesis capítulo 37. Quando José teve um sonho e diante dele se dobrou 11 estrelas, a lua e o sol. Quem era ali que ele estava vendo? Ele estava vendo Israel. É muito claro isso. No contexto ali de José, o sol era Jacó, que depois se tornou Israel. A lua era sua mãe e as estrelas eram os irmãos. Ou seja, o texto está claramente falando que é Israel. Mas você vê que o texto ele é alegórico. Ele tem uma alegoria, mas por trás da alegoria tem uma literalidade. Porque a mulher que está sendo chamada de mulher ali é Israel, então é literal. O dragão ali é o diabo. O filho varão é Jesus. Eles têm outros nomes. Foi ali aplicada uma alegoria, mas o texto é literal, aquilo vai acontecer. Porque o texto está dizendo que o dragão vai perseguir a mulher que deu à luz o filho varão. Existe uma alegoria? Existe. Mas o texto tem que ser interpretado de forma literal, ainda que existam alegorias e tipos. Por causa do método de interpretação, que é o mais correto, que é literal, nós acreditamos que a igreja não passa pela tribulação. Pastor, quais são os argumentos de que a igreja não passa? O primeiro é esse argumento de que nós não podemos alegorizar, porque quando nós alegorizamos a Bíblia, isso é perigoso. Porque quando eu começo a alegorizar, essa alegorização é espiritualizar o texto bíblico. Então eu posso muito bem pegar qualquer texto bíblico e colocar aquilo que eu acho que é, ou que aquilo que eu quero que você ache que é. Isso é perigoso. Porque aí você não está interpretando a Bíblia como ela é, mas como você quer que ela seja.
É por isso que tem muitos líderes caindo em muitas heresias. Porque eles estão tentando provar para você uma coisa que a Bíblia está dizendo o contrário. Quando eu espiritualizo a Bíblia, ela perde o valor. Porque ela não é a verdade que vai prevalecer. É a verdade, a minha verdade que vai prevalecer. E não a verdade da palavra. Isso é muito perigoso. A igreja não participou das 69 semanas de Daniel. Literalmente a igreja não existia. E não vai participar da última semana. Esse é um argumento. É um dos argumentos. Se a igreja não passou, se 69 semanas foram literais, a última também será. Nós não podemos dizer que nós estamos na última semana, nos últimos 2000 anos. Isso é absurdo. Quando Deus falou com Daniel, Ele falou, as 70 semanas são para o teu povo, é para o povo de Daniel. Então não tem nada a ver com a igreja. O segundo argumento aqui, irmãos, é que existem dois planos distintos. Também falei isso na quarta-feira, talvez você está pensando, você já falou isso domingo passado, mas eu falei foi quarta. Existem dois planos distintos, um para Israel e outro para a igreja. As profecias que se aplicam para Israel é para Israel. Exemplo. As profecias a respeito de Israel, as profecias escatológicas, ou seja, as profecias do fim dos tempos, ela tem uma conotação terrena para Israel. Que sentido, pastor? As promessas a respeito do fim dos tempos é a promessa de posse da terra. Por esse motivo, Israel, por um certo tempo, vai acreditar que o anticristo é o Messias. Porque o Messias vai imitar a aliança abraâmica e vai conceder aos judeus a posse da terra. Coincidentemente, a aliança que foi feita agora entre Israel, Bahrein e Emirados Árabes se chama Aliança de Abraão, Acordo de Abraão. Então, na visão escatológica do judeu, o que eles esperam é a posse da terra. Ainda que eles também serão beneficiados espiritualmente. Mas entenda, o judeu nunca vai ocupar o lugar que a igreja ocupa. Porque a maior honra no céu, quem vai ter é a igreja. Porque não existe maior honra do que você ser a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Israel não é a noiva de Cristo e nunca será. Mas são amados por Deus. Existem promessas de cunho terreno para eles. Espirituais também eles vão herdar. Mas jamais ocuparão a posição da igreja. As profecias escatológicas a respeito da igreja são espirituais. É o casamento com o noivo. É a coroa. Pastor, nós vamos andar com uma coroa lá no céu? Nós vamos ter uma coroa? É estranho você ver pessoa andando com a coroa. Mesmo um rei, né? Você não vê reis andando com coroa, né? Tem a rainha da Inglaterra. Muito raramente ela aparece com a coroa. Porque a coroa dela é muito pesada. Mas você não vê ela. Quando ela desfila na rua, ela não está com a coroa. Normalmente ela não usa. Nós também não usaremos a coroa, não vai ser assim. Mas quando a Bíblia fala da coroa, ela está falando de posição. A coroa da vida, a coroa da justiça, está falando de posições que nós vamos ter no céu. É disso que a Bíblia está falando. Então, as promessas para Israel são de âmbito terreno, as promessas escatológicas. Para nós é espiritual, então você vê que tem dois planos distintos. Deus trabalhou no passado com Israel e Deus trabalha agora com a igreja. A igreja será levada, Deus volta a trabalhar com Israel. Na semana passada eu li Romanos capítulo 11 e fala que nós fomos enxertados. Os galhos da oliveira foram quebrados, que era Israel, e nós, que éramos oliveira brava, fomos enxertados no ramo, no lugar deles. Mas a Bíblia diz que nós não podemos nos gloriar nisso, porque da mesma forma que o galho natural foi quebrado e nós fomos enxertados, nós podemos ser quebrados e os galhos naturais serem enxertados novamente. E isso vai acontecer não porque nós vamos ser quebrados, mas porque nós vamos ser levados, arrebatados. E aí então, quando a igreja for arrebatada, o ramo natural que é Israel volta a ser enxertado na oliveira, que é Jesus. E aí Deus então conclui o plano escatológico para Israel. Primeiro ele vai concluir o plano para a igreja no arrebatamento. E na segunda vinda, quando ele pisar na terra, que é diferente do arrebatamento, porque no arrebatamento ele vem nas nuvens, mas no segundo advento, quando ele pisar aqui na terra,
aí sim, ele conclui o plano dele escatológico para Israel, e Israel herda o milênio. Israel, os judeus é que vão, durante o milênio, que vão ensinar. Pastor, no milênio, as pessoas vão, o Brasil vai existir? Vai. Os Estados Unidos vai existir? Sim. As nações vão continuar existindo do mesmo jeito. E quem vai ensinar as nações são os judeus. Amém, meus irmãos? Então, esses argumentos, eles são argumentos fortes a respeito do arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, o arrebatamento que acredita, a visão que acredita que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Terceiro, a semana da tribulação vai ser o tempo da ira de Deus sobre a terra. Há dois propósitos muito claros da tribulação na Bíblia. O primeiro propósito é que a ira de Deus será derramada sobre toda impiedade. Romanos, capítulo, se eu não me engano, capítulo 1. Eu esqueci aqui o texto, a referência. Mas a Bíblia diz que no tempo da tribulação, a ira de Deus virá sobre a terra. Vou ler alguns textos para você aqui. Então, ela vai tratar com toda forma de impiedade. Você já teve aquela sensação, meu Deus, mas esse cara faz tantas coisas e nada acontece com ele? Olha aí, o cara roubou, matou e fez isso e aquilo. Só morreu de uma morte simples. Às vezes nós pensamos isso, não é? Ele tinha que ter morrido a beliscão. Tinha que ter matado ele a beliscão. Pastor, você pensa isso? Sim. Você não pensa não? Só eu que penso nisso. Oh, mas que esse cara não morreu a beliscão? Nossa justiça não vale nada. É como trapo de imundícia, a Bíblia diz, né? A nossa carne, irmão, não converte nunca. Você falar que não pensa nisso, meu Deus, você é uma pessoa boa demais. Você tem que orar por mim. Mas o fato é que a ira de Deus virá para tratar com o pecado da humanidade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, o período da tribulação é o período em que Deus vai dar muitos sinais para o judeu para que ele se converta. Então preste atenção. Não há nenhum sinal que nós podemos dizer assim, qual é o sinal claro de que Jesus está voltando? Todos os sinais dos quais nós falamos na Bíblia de que Jesus está voltando, ele é na verdade um sinal para Israel e não para nós. Porque, entenda bem, se Jesus voltar nessa geração, que eu creio, glória a Deus, nós não vamos passar pela morte. Mas se não voltar, nós vamos passar pela morte e vamos ser, lá no final, vamos ressuscitar. Nós vamos estar com o Senhor do mesmo jeito. Então, quando nós falamos dos sinais, nós estamos falando dos sinais para Israel. Mas durante o período da tribulação, eles serão muitos sinais. Então, o propósito da tribulação é duplo. A ira de Deus sendo derramada sobre a terra, e tratando com a impiedade, com todo o mal dos seres humanos, e também é Deus preparando Israel para a sua vinda na terra. Deixa eu ler para você aqui. Apocalipse capítulo 6, verso 16. E disseram aos montes e aos rochedos, você quer na tribulação, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Preste atenção. Ira do Cordeiro. Isso aqui não é ira do diabo. Porque o diabo está irado com você e quer te matar todo dia. Só que aqui nós estamos falando de um tipo de ira diferente. Uma coisa é a ira do diabo que quer nos matar. Outra coisa é a ira de Deus. Da ira de Deus. Da ira do diabo nós temos livramento. Nós podemos orar pela fé e tudo e ter livramento. Ainda que nós sabemos que há irmãos nossos que estão morrendo por causa da perseguição do dragão, do diabo. Mas a ira de Deus é diferente, porque dela ninguém pode fugir. Olha só, verso 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Agora Apocalipse 14, 19. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Aqui está falando de uma guerra que vai acontecer no meio da tribulação, chamada de guerra de Gog e Magog, que o sangue vai correr na altura de 1,5 metro. Tal vai ser a extensão dessa guerra, que vai ser a Rússia tentando invadir Israel.
Apocalipse 15:1. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo 7 últimos flagelos. Pois com estes se consumou a cólera de Deus, a ira de Deus. Ok? Apocalipse 15:7. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. João capítulo 5, verso 24. Preste atenção nesses últimos 2 versículos aqui, nosso respeito. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, quem é que ouve a palavra do Senhor? E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem pode dizer amém? Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O que vai acontecer no período da tribulação? O juízo de Deus sobre a terra. Mas, olha só, o juízo de Deus já veio sobre Jesus. O ponto, a pergunta aqui é, você está em Cristo? Isso determina o seu arrebatamento ou não. Porque se você está em Cristo, o juízo já veio sobre Cristo. Se o juízo veio sobre Cristo, o juízo não pode vir de novo sobre nós. Porque nós estamos em Cristo. E como é que Deus vai condenar a mesma pessoa 2 vezes pelo mesmo crime? Impossível. Se eu estou em Cristo, a punição, a ira, o juízo veio sobre Ele. Então eu não preciso passar novamente pelo juízo. Por esse motivo a igreja não estará aqui. Caso contrário, Deus vai punir a igreja 2 vezes. Uma vez que nós já fomos punidos em Cristo. Porque Cristo morreu, eu também morri. A morte de Jesus, ela foi inclusiva. Quando Jesus morreu, eu também morri. Quando Jesus morreu na cruz, Ele me substituiu. Então, se eu estou em Cristo, a ira de Deus já veio sobre mim. Porque ela veio sobre Cristo. Os irmãos estão entendendo? Olha aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Você pode dizer aleluia? Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda dignos de ira, pecadores. Ok? Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por qual motivo nós estamos sendo salvos da ira? Pelo sangue de Jesus. Então o sangue está sobre nós e impede que a ira de Deus venha sobre nós. Mas então me explica, por que tem missionário morrendo? Porque não é a ira de Deus, é a ira do diabo. Pastor, mas por que Deus permite isso? Isso aí é outra pergunta. Mas eu posso afirmar para você, nenhum mártir cristão terá a mesma posição que qualquer outro cristão. O mártir cristão, ele vai ter uma posição de honra muito grande na eternidade. Muito grande, meu irmão. Porque ele morreu por Cristo. E essa pessoa, tenho certeza, ele vai estar numa posição muito privilegiada e muito perto de Jesus. Não sei se posição de honra está perto de Jesus lá no céu, que eu creio que todos nós estaremos. Mas a honra que esses mártires vão ter no céu é muito grande. Eu posso te afirmar com toda certeza. Mas hoje eles morrem por causa da perseguição do diabo. Agora, nós podemos evitar a perseguição do diabo pela oração, pela fé. Há como bloquear isso? Sim, mas a ira de Deus não. A ira de Deus, meu irmão, no período da ira de Deus sobre a terra, não tem oração. Porque vai acontecer muitas coisas. Pastor, mas Deus, Ele já está tratando com algumas pessoas em certos aspectos? Sim, lá em Romanos capítulo 1 fala isso. Mas quando Deus trata com algumas pessoas aqui na terra, é totalmente diferente desse período da tribulação que toda a humanidade vai experimentar a ira de Deus. Aqui, catástrofes, meteoros caindo, pedras de 30 quilos caindo do céu,
grandes terremotos, grandes tsunamis, coisas terríveis acontecendo, o diabo lançado na terra com os outros demônios, o mar se transformando em sangue, rios se transformando em sangue, 2/3 da população mundial perecendo, morrendo. Aí a ira de Deus tratando com um homem ímpio. Isso é totalmente diferente. Então perceba, se a ira de Deus já veio sobre Cristo, e eu estou em Cristo, eu não posso passar pela tribulação. Porque a tribulação será o tempo da ira de Deus sobre a humanidade, como eu li para você aqui. Apocalipse capítulo 3, verso 10, tem uma promessa para nós que diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Para um pouco. Todos nós passamos por provação. Certo ou errado? Todos nós. Nós estamos sendo testados hoje, irmãos. Mas aqui está falando de uma tribulação que vem sobre o mundo inteiro. Calamidades, forças da natureza que vão acontecer. Para experimentar os que habitam sobre a terra. Nós já estamos sendo experimentados hoje, mesmo no período da graça, nós estamos sendo testados. Qual que é o nosso teste? Nosso teste é em relação ao pecado. Nosso teste é escolher a árvore da vida. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal está diante de nós todo dia. As propostas para você pecar, para você abandonar a fé, está diante de nós todos os dias. Isso é fato. Mas aqui nós estamos falando de uma tribulação que vai acontecer no mundo inteiro. Milhões e milhões de pessoas vão morrer. Milhões não, bilhões de pessoas vão morrer nesse período aqui. Então não é um período qualquer. É um período de densas trevas, onde a ira de Deus será derramada. A Bíblia fala que a taça da ira de Deus está sendo cheia, e ela vai transbordar. Ela vai cair sobre a terra, exatamente nesse período chamado de tribulação, grande tribulação. Quinto, se a igreja passar pela tribulação, ela vai conseguir identificar a data da volta de Jesus. Aqui Mateus capítulo 24, verso 36, diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Pastor, Jesus não sabia a data da volta dele? O que nós temos que entender é que Jesus é Deus. Mas quando Jesus veio à terra, ele veio na condição de homem. Quando Jesus venceu o diabo, ele venceu na condição de homem. Para que fosse válida a nossa salvação, porque um homem que pecou, foi Adão, e ele entregou a autoridade da terra ao diabo. Para que fosse válida a nossa salvação, o homem tinha que vencer o diabo. Ok? Por isso Jesus encarnou. E Jesus ficou em relação aos atributos de Deus, ele ficou limitado. Pastor, mas Jesus andou sobre as águas, mas ele andou por causa de um dom. Nós também podemos andar sobre as águas. Se você crer, você pode andar sobre as águas. Mas Jesus operou muitos milagres. Pela fé também nós podemos operar. Nós homens aqui, a igreja, podemos operar também, porque a Bíblia diz que nós faremos milagres iguais e outros maiores do que o que ele fez. Não porque somos melhores ou maiores do que Jesus. Mas tudo que você viu acontecer aqui foi os dons operando na vida de Jesus, como ele pode operar na nossa também. Ok? Não foi porque ele era Deus que ele andou sobre as águas. Foi porque ele creu que podia andar sobre as águas e andou sobre ela. Então, Jesus ele ficou limitado, por exemplo, porque Deus ele é onipresente. Ele está aqui, ele está em qualquer lugar ao mesmo tempo. Na verdade, o tempo para Deus não existe. Mas Jesus, quando esteve na terra, ele estava limitado pelo tempo. Jesus não desaparecia, aparecia, ainda que ele pudesse fazer isso. Ele tinha poder para fazer isso, mas ele não fez. Então, da mesma forma que o homem entregou a autoridade de governo para o diabo, foi o homem Jesus, o Filho do homem, que veio, derrotou o diabo e deu à igreja a autoridade de governo sobre a terra. Amém? Então aqui está dizendo que a respeito daquele dia ninguém sabe
Ninguém sabe o dia nem a hora. Nem o próprio Jesus está dizendo aqui. Quando esteve aqui sabia. Hoje, é claro que ele sabe. Porque ele está na mesma condição de Deus. Porque Jesus é Deus. Ele era Deus antes da eternidade. Ele era Deus quando esteve aqui, mesmo não utilizando os atributos de Deus. Ok? E continua sendo Deus ainda. Mas se a igreja passar pela tribulação, fica fácil marcar a data da volta de Jesus. Você pode falar, daqui 3 anos e meio Jesus volta. Mas aqui está dizendo que ninguém sabe o dia nem a hora. Pastor, mas como que eu vou saber? É porque o período da tribulação é um período de 7 anos, amém? É a última semana de Daniel. Quando acontecer um acordo de paz, que envolve a Palestina, do mundo árabe com Israel, alguém está intermediando esse acordo, que já até começou. Nós vamos saber, começou a tribulação. Então daqui 3 anos e meio Jesus volta. Esse é um dos argumentos mais fortes que não estaremos aqui. Pastor, mas e a volta de Jesus à terra? As pessoas vão identificar, porque vai ter muitos sinais. Sinais da tribulação. Esses sinais da tribulação vão mostrar, Jesus está voltando. Aí sim, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, do arrebatamento. Existe um termo na Bíblia, que é chamado de o dia. Quando a Bíblia fala do termo o dia, ela não está falando de um dia que vai acontecer de 24 horas. Mas ela está falando de uma cadeia de acontecimentos que se inicia no arrebatamento. E na Bíblia fala de o dia do Senhor, que é uma cadeia de acontecimento na terra. A Bíblia fala também de o dia de Cristo, que é uma cadeia de acontecimentos que ao mesmo tempo acontece no céu. Então quando a igreja for levada, ela vai para o dia de Cristo. Aí no dia de Cristo vai ter tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, o casamento com Cristo. E na terra, o acordo de paz, a tribulação e tudo que vai acontecer aqui na terra. Então, quando a Bíblia diz que nós não sabemos o dia, está falando de o dia desse dia, que se refere ao dia de Cristo e ao dia do Senhor. Ninguém sabe o dia que Jesus vai arrebatar a igreja. Mas, se a gente identifica o anticristo e sabe, aconteceu o acordo de paz, nós vamos identificar, ele vai voltar daqui 3 anos e meio. O arrebatamento é daqui 3 anos e meio. Mas a única exortação que nós temos é vigiar. É a única coisa que é falada para a igreja. Vigie. Nós temos que estar vigilantes a respeito da volta de Jesus. Porque não há nenhum sinal claro para a igreja. A única coisa que é falada na Bíblia é vigiem. E para Israel, há muitos sinais dos quais nós estamos falando sobre ele. Sexto ponto. O anticristo ele não vai poder se manifestar enquanto o Espírito Santo estiver na terra. Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quem detém? O anticristo. O contexto aqui é o anticristo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Preste atenção. O anticristo é uma pessoa, um ser humano que vai ser dotado de poderes malignos, ok? Porém, o espírito do anticristo, aquilo que é contra Cristo, porque anticristo é ser contra Cristo. Vou te dar um exemplo. Um partido político socialista, ele é contra Cristo, porque ele é contra os princípios cristãos. Ok? Eles são anticristos, são contra Cristo. O espírito do anticristo já opera desde a igreja primitiva. Desde a igreja primitiva o espírito do anticristo opera. Mas vai se levantar um homem, um imperador mundial, a quem nós damos o nome de anticristo. Mas na Bíblia ele é chamado de o iníquo. A Bíblia chama ele de abominação da desolação. Ele tem muitos outros nomes na Bíblia. Essa pessoa vai se levantar. Mas a Bíblia diz que ele só vai poder se levantar para governar o mundo
quando o Espírito Santo não estiver mais aqui. Ele só será revelado quando aquele que o detém for afastado. Preste atenção. Antes que o anticristo se manifeste, vai ter um afastamento. Que afastamento é esse? É a igreja sendo retirada. Pastor, então durante a tribulação não vai haver mais salvação, porque o Espírito Santo não vai estar aqui? Preste atenção. Nós vivemos o tempo da graça. E o Espírito Santo opera em nós. Quando nós atuamos através de um dom de cura, um dom de palavra de profecia, de palavra de conhecimento e tudo, é o Espírito Santo em nós, amém? É o Espírito Santo dentro de nós. Então esse tempo que nós estamos vivendo é o ministério do Espírito Santo. É o ministério do Consolador. Jesus disse, olha, eu estou indo para o Pai, mas Ele vos enviará um Consolador. E esse Consolador vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. Ele vos guiará a toda a verdade. Então quem nos guia a toda a verdade é o Espírito Santo que habita em nós. No período da tribulação, ainda que vá haver manifestação do Espírito Santo, ele não estará mais dentro das pessoas. Como vai ser então, pastor? Está confuso isso. Lá no Antigo Testamento, não era o ministério do Espírito Santo. Deus, ele falava com as pessoas, o Pai. Deus manifestou muitas vezes. Lá no Monte Sinai, Deus manifestou. Agora é o ministério do Espírito Santo. Ok? Mas preste atenção. No Antigo Testamento haviam pessoas que profetizavam. E elas profetizavam pelo Espírito de Deus. Ainda que o Espírito Santo não habitava nelas. Muitas vezes Elias profetizou, mas o Espírito Santo não estava dentro dele. Muitas vezes Moisés profetizou, mas o Espírito Santo não estava dentro dele. Mas por algum momento eles eram tomados pelo Espírito e profetizavam. Jeremias, os grandes profetas, Davi, o Espírito Santo não morava dentro deles. Mas eles eram usados constantemente pelo Espírito Santo. Lembra do texto que fala que a glória de Deus se desvanecia de Moisés e ia embora? Porque a gente sabe que só por um pouco de tempo eles recebiam a presença do Espírito Santo. Na tribulação vai ser do mesmo jeito. O Espírito Santo vai operar assim como ele operava no Antigo Testamento. Mas o ministério do Espírito Santo junto com a igreja, resistindo à força maligna, não vai existir mais. Porque ela foi tirada. O ministério do Espírito Santo acaba, ainda que pessoas serão salvas no período da tribulação. Estou sendo claro, irmãos? Mas a Bíblia diz aqui, e agora sabeis o que detém o anticristo, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado daquele que agora o detém. Quando você lê o contexto aqui, você vai ver que está falando do anticristo, que hoje ele não pode se manifestar, enquanto o Espírito Santo estiver na terra. Porém, eu acredito que nós estamos vendo o anticristo. Nós estamos vendo, eu acho que nós estamos vendo o anticristo. Mas ele não pode se manifestar enquanto a igreja estiver aqui, ele não pode governar. Pastor, por que ele não pode governar? Porque a igreja ela não pode ser sujeita a nenhum outro cabeça que não seja Cristo. E o anticristo vai governar no âmbito mundial. Provavelmente, ele vai ser o presidente da ONU. A igreja não pode estar sujeita a nenhum outro cabeça que não seja Cristo. Porque se a igreja se sujeitar ao anticristo, Cristo também está se sujeitando ao anticristo. Porque nós somos o corpo dele. Nós somos a extensão de que você é Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. Irmãos, isso é muito significativo. Pastor, eu sou Cristo, você é um membro do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo, ele é o cabeça. Você é o corpo. Quando você prega o evangelho, é Cristo pregando o evangelho. Nós somos a extensão dele aqui na terra. Por esse motivo, irmãos, nós não podemos estar sujeitos a forças do mal, ainda que há pessoas sendo perseguidas e mortas, mas a igreja continua prevalecente. Agora, no período da tribulação, a igreja não vai existir, não pode. Ela vai estar sujeita ao anticristo. Não a igreja, mas as pessoas que estiverem aqui. E a igreja verdadeira jamais pode estar sujeita ao anticristo. Mas pastor, a igreja não estará aqui, a igreja professante vai estar no período da tribulação. O que é isso, pastor? São aqueles que professam que são de Cristo, mas não são. Porque na prática não são de Cristo. A falsa igreja, essa vai ficar para a tribulação.
E na tribulação a Bíblia fala de uma religião, que é chamada de a grande prostituta. O que é a grande prostituta, meus irmãos? O que é a meretriz que a Bíblia fala em Apocalipse 17 e 18? A meretriz é aquela que tenta tomar o lugar da noiva. A prostituta é quem tenta tomar o lugar da esposa. E ela vai se passar pela esposa, mas a Bíblia chama de meretriz. Ela é chamada de meretriz, mas isso é assunto para um outro dia. Mas a igreja verdadeira sobe. A falsa igreja, a igreja professante, aqueles que são crentes da boca para fora, esses vão ficar. Porque Deus não tem compromisso com esses. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Nós sabemos que o livro de Apocalipse ele é um livro que ele fala de coisas que aconteceram na dispensação da lei, coisas que estão acontecendo no nosso tempo, na dispensação da graça, e coisas que vão acontecer ainda na próxima dispensação, que é chamada de dispensação do milênio, que é quando a igreja foi levada para o céu, voltou para reinar com Cristo, e nós vamos ficar 1000 anos aqui na terra, 1000 anos de paz. Nós já com o corpo glorificado, mas as pessoas que ficarem com o corpo ainda natural. Então, lá em Apocalipse 1,19 diz: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que depois dessas vão acontecer. Então, ali há 3 dispensações: lei, graça e milênio. Então, quando você lê Apocalipse, você tem que entender. Às vezes está falando da época da lei. Às vezes está falando da graça. E às vezes está falando do milênio. Por isso que algumas pessoas misturam tudo. Mas ok. O texto que eu li aqui em Apocalipse 4, está falando assim: depois dessas coisas, olha o verso 1, depois dessas coisas, e termina o versículo, depois dessas coisas. Isso aqui tem algum significado? Tem. Apocalipse 1, 2 e 3 está falando da igreja, da igreja, essa era que nós estamos agora. Só que do capítulo 4 ao capítulo 19 de Apocalipse, você não vê mais falar, até o capítulo 19 de Apocalipse, você não vê mais falar da igreja. A igreja não aparece mais no livro de Apocalipse. Ela só aparece lá no capítulo 19 do retorno de Cristo, a terra. Por que depois dessas coisas? Porque aqui é depois da dispensação da graça. Aí começa então a semana da tribulação. Por isso que o texto está dizendo: depois dessas coisas, que coisas? Porque o que Deus tinha mostrado para João? A exortação às 7 igrejas da Ásia Menor. Então, o período da graça, o período da igreja termina, aí fala, começa o capítulo 4. Depois dessas coisas, ou traduzindo para você, depois da dispensação da graça, da dispensação da igreja, aí começa então a falar da semana da tribulação. O capítulo 4 fala do arrebatamento de João ao céu, né? Para ele relatar o que ele viu e ouviu. No capítulo 5 de Apocalipse, fala dele ser digno de abrir os selos. Esses selos são os selos mesmo do Apocalipse, né? Aqui no capítulo 6, ele começa então a abrir os selos. E eu vou terminar falando do capítulo 6 e do capítulo 7 de Apocalipse. Aqui em Apocalipse capítulo 6, eu queria que você abrisse, no versículo 1. Apocalipse capítulo 6, verso 1. Começa então Jesus a abrir os selos. Só ele foi digno, né? Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: vem. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O primeiro selo é o anticristo. O cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 6, é o anticristo que vem com uma balança na mão, e ele vai
vencer, ele vai ter êxito naquilo que ele vai fazer. Versículo 3 e 4. Quando o cordeiro abriu o seu segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: vem. Então saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então veja aqui que o segundo selo é o cavalo vermelho, que simboliza a guerra. O terceiro selo está aqui no versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: vem. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes que diziam: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Os 6 primeiros selos está falando da primeira metade da tribulação. O 7º selo abre as trombetas. Já está na metade da tribulação, começando a última metade, que vai ser a grande tribulação. Versículo 6. E ouvi uma que como voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho, né? Que está falando de escassez. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: vem. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chama-se Morte, e o inferno seguia. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. É estranho entender isso aqui, que as pessoas vão ser mortas pelas feras da terra. Quando nós pensamos em feras da terra, talvez nós pensamos em leão, animais desse tipo, urso, sei lá, que vai matar as pessoas. Mas no original, esse texto aqui é pequenos animais. Quando João escreveu isso aqui, ninguém sabia o que era bactéria e vírus. Mas o que ele viu aqui foi vírus e bactérias. Essas feras que ele viu aqui, na verdade, são pessoas morrendo por vírus e bactérias. E é interessante que essa epidemia aí, só no Brasil já matou mais de 140 mil pessoas. Mas durante a tribulação, vai ser tão intensas epidemias que milhões e milhões de pessoas vão morrer. Essa é a ação aqui do cavalo amarelo, que no original é verde, é amarelo esverdeado, que tem a cor do cadáver. Vamos continuar. Onde que eu parei? 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Atenção. E clamavam com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então aqui está falando de mártires da tribulação. E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que haviam de ser mortos, como também eles foram. Olhei enquanto ele abria o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, que são demônios vindo sobre a terra. E como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Um grande terremoto vai acontecer no meio da tribulação. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todos os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Está falando que vai vir o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro, e quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 7, eu já vou encerrar com isso aqui, está falando aqui
que Deus manda então segurar os 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra. Esses anjos estavam preparados para danificar toda a terra, mas Deus proíbe que eles façam isso, antes que os 144.000 judeus fossem selados. A Bíblia diz que 144.000 judeus, 12.000 de cada tribo, serão marcados, serão selados. Por quê, pastor? Porque eles vão pregar o evangelho no período da tribulação. Pastor, os judeus vão pregar o evangelho? Sim. Porque a igreja não vai estar mais aqui. Se a igreja estivesse aqui, seria a igreja. Por isso que Deus sela os 144.000. Porque eles vão pregar o evangelho nesse período. Eles é que vão pregar. E aí depois então que eles são marcados por Deus e selados por Deus, aí então, esses 4 anjos são soltos, eles começam a operar catástrofes na terra. No último selo, eu não vou falar dele, porque o último selo nada mais é do que abrindo as 7 trombetas. E aí começa então os últimos 3 anos e meio, chamado a grande tribulação. Primeiros 3 anos e meio da semana de Daniel, tribulação. Os últimos 3 anos e meio, a grande tribulação. Por que estamos falando tudo isso, pastor? Porque nós acreditamos que a consumação dos séculos está próxima. E nós temos que vigiar e temos que ficar atentos. Eu me lembro, irmãos, a primeira vez que eu ouvi a respeito de escatologia. Primeira vez que eu vi uma pessoa ministrar sobre escatologia. Há muito tempo atrás. Eu me lembro que quando eu saí do prédio da igreja, eu olhei, tinha algumas pessoas passando na frente do prédio, e eu pensei assim, eu preciso contar isso para essas pessoas. Porque eu não sabia disso, e eu tenho certeza que elas também não sabem, que tudo isso vai acontecer. O sentimento do meu coração foi um sentimento de despertamento, de inquietude, de ter que pregar o evangelho, porque tudo isso que eu falei aqui, muito mais, que isso aqui não é nem o começo das coisas que vão acontecer. Essas coisas vão acontecer e será terrível. Por isso, nós, igreja, precisamos pregar o evangelho mais do que nunca. Amém? Isso precisa nos mover, nos despertar. E não podemos brincar. Nós temos que vigiar, guardar a palavra da perseverança, como está escrito ali. E isso está falando o seguinte: não esmoreça, não abandone a fé, continua crendo, por mais que esteja sendo difícil, por mais que você vai passar por tribulações, continua firme. Essa é a palavra para a igreja. Vigiem, fiquem firmes, guarde a palavra da perseverança. É isso que nós temos que fazer, somente isso. Continuar crendo no nosso Jesus. E não negociar, meu irmão, a nossa salvação. E nem o nosso chamado. Precisamos pregar para amigos, para vizinhos, para parentes, para pai, mãe, para filho. Nós temos que falar disso. Porque o fim está próximo.